4 Macabeus, capítulo 1. O assunto que vou discutir é muito filosófico, ou seja, se a razão piedosa é soberana sobre as emoções. Portanto, para mim é correto te aconselhar a prestar franca atenção à filosofia, pois o assunto é essencial a todos os que buscam conhecimento e adicionalmente inclui o louvor da mais elevada virtude. E aqui me refiro, é claro, ao juízo racional. Se, no entanto, for evidente que a razão governa sobre estas emoções que prejudicam o autodomínio, ou seja, a gula e a luxúria, também é claro que ela comanda as emoções que afastam a pessoa da justiça, tal qual a malícia e aquelas que obstruem um caminho da coragem, ou seja, a raiva, o medo e a dor. Alguns podem talvez indagar: se a razão governa as emoções, por que então ela não é soberana sobre o esquecimento e a ignorância? A tentativa de argumento deles é ridícula, pois a razão não governa suas próprias emoções, mas as que se opõem à justiça, à coragem e ao autodomínio, e não com a proposta de as destruir, mas para que o homem não se submeta a elas. Eu poderia provar a você, com muitos e diversos exemplos, que a razão é dominante sobre as emoções. Mas isso posso demonstrar melhor pela nobre coragem dos que morreram por causa da virtude. Eleazar, os 7 irmãos e a mãe deles. Todos eles, ao desprezarem os sofrimentos que trazem a morte, demonstraram que a razão controla as emoções. Neste aniversário, cabe a mim louvar por suas virtudes aqueles que com sua mãe morreram por causa da nobreza e bondade. Mas eu também os declaro benditos pela honra que os é conferida. Pois todos os povos, até mesmo seus torturadores, se maravilharam ante a sua coragem e perseverança, e se tornaram a causa da queda da tirania sobre sua nação. Por sua perseverança, eles conquistaram o tirano, e assim sua terra natal foi purificada através deles. Eu brevemente terei a oportunidade de falar sobre isso, mas como costumo fazer, começarei afirmando o meu princípio maior, e então me voltarei para a história deles, glorificando ao Deus onisciente. Nossa indagação, pelo mesmo critério, é se a razão é soberana sobre as emoções. Apenas definiremos o que é a razão e o que é a emoção. Quantos tipos de emoção existem e se a razão governa sobre todas elas? Agora, a razão é a mente, que com lógica salutar prefere viver na sabedoria. Sabedoria, então, é o conhecimento das questões divinas e humanas e de suas causas. Isto, por sua vez, é a educação na lei, através da qual reverentemente aprendemos as questões divinas e os assuntos humanos para nosso benefício. Agora, os tipos de sabedoria são o juízo racional, a justiça, a coragem e o autodomínio. O juízo racional é supremo sobre todos eles, pois, através da razão, governa sobre as emoções. Os 2 tipos de emoção mais abrangentes são o prazer e a dor, e cada uma destas naturalmente se preocupa com ambos corpo e alma. Ambas emoções, prazer e dor, têm muitas consequências. Portanto, o desejo antecede o prazer e o gozo o acompanha. O temor antecede a dor e a tristeza vem depois. A ira, como o homem verá se refletir sobre esta experiência, é uma emoção que abraça ao prazer e à dor. Há prazer até mesmo uma tendência malevolente que é a mais complexa de todas as emoções. Na alma é a arrogância, a cobiça, a sede pela honra, a rivalidade e a malícia. No corpo é comer indiscriminadamente, a gula e empanturrar-se sozinho. Assim como o prazer e a dor são 2 plantas que crescem do corpo e da alma, há muitas ramificações de tais plantas. Cada qual a jardineira mestra a razão capina, poda, amarra, rega e plenamente irriga, e assim domestica a selva de hábitos e emoções. Pois a razão é a guia das virtudes, mas sobre as emoções é soberana.
Observe primeiramente agora que o juízo racional é soberano sobre as emoções pela virtude do poder limitador do autodomínio. O autodomínio, então, é o senhorio sobre os desejos. Alguns desejos são mentais, outros são físicos, e a razão, obviamente, governa ambos. Caso contrário, como é que, quando somos atraídos para alimentos proibidos, nos abstemos do prazer que podemos obter dos mesmos? Não seria porque a razão é capaz de governar sobre os apetites? Eu, por exemplo, acho que sim. Portanto, quanto ansiamos por alimentos do mar, por aves e por toda sorte de comida que a lei nos proíbe, nos abstemos devido ao domínio da razão. Pois as emoções dos apetites são restringidas, detidas pela mente moderada, e todos os impulsos do corpo são contidos pela razão. Capítulo 2. E por que nos é surpreendente que os desejos da mente, pelo deleite da beleza, se tornam impotentes? É por este motivo, certamente, que o moderado José é louvado, porque por seus esforços mentais ele venceu ao desejo sexual. Pois quando era jovem e na flor da idade para o coito, através de sua razão, ele anulou o frenesi das paixões. Não somente é o domínio da razão confirmado sobre o anseio frenético do desejo sexual, mas também sobre todos os desejos. Portanto, a lei afirma: não cobiçarás a mulher do teu próximo ou qualquer coisa que pertença a teu próximo. De fato, desde que a lei nos disse para não cobiçar, eu poderia provar ainda mais para vocês todos que a razão é capaz de controlar os desejos. Assim também é com as emoções que afastam da justiça o homem. Caso contrário, como poderia ser que alguém que habitualmente se empanturra um glutão ou mesmo um ébrio pudesse aprender um caminho melhor, a não ser que a razão seja claramente a soberana das emoções? Portanto, assim que um homem adota um estilo de vida condizente com a lei, mesmo sendo um amante do dinheiro, ele é forçado a agir de forma contrária a seus caminhos naturais, a emprestar sem juros aos necessitados e a cancelar as dívidas quando chega o 7º ano. Se o homem é ganancioso, ele é governado pela lei, através da razão, de forma que nem apanhe sua colheita e nem ajude as últimas vinhas do vinhedo. Em todas as outras questões, podemos reconhecer que a razão governa as emoções. Pois a lei prevalece até mesmo sobre o afeto pelos pais, para que a virtude não seja abandonada por causa deles. É mais nobre que o amor por sua esposa, para que o homem possa repreendê-la quando ela desrespeitar a lei. Ela precede sobre o amor pelos filhos, para que se possa puni-los por suas malcriações. É soberana sobre a amizade dos amigos, para que se possa repreendê-los quando agem pecaminosamente. Não considere paradoxal quando a razão, através da lei, puder prevalecer até mesmo contra a inimizade. As árvores frutíferas do inimigo não são cortadas, mas o homem preserva dos destruidores a propriedade dos inimigos e ajuda a erguer o que desabou. É evidente que a razão governa até as mais violentas emoções: a luxúria pelo poder, a altivez, a prepotência, a arrogância e a malícia. Pois a mente moderada repele a todas estas emoções maliciosas, assim como repele a ira, pois é soberana até mesmo sobre esta. Quando Moisés está virado com Datã e Abirão, ele não fez nada contra eles sobre a ira, mas controlou sua ira através da razão. Pois, como eu disse anteriormente, a mente moderada consegue obter o melhor das emoções, corrigir algumas e tornar outras impotentes. Por qual outro motivo censurou Jacó, nosso mais sábio pai, as famílias de Simeão e Levi, pelo massacre irracional de todas as tribos de Siquemitas, dizendo: maldita seja a sua ira? Pois se a razão não pudesse controlar a ira, ele não poderia ter dito tal coisa. Agora, quando Deus moldou ao homem, plantou nele emoções e inclinações, mas ao mesmo tempo entrorizou a mente entre os sentidos como sacra governanta sobre todos, para a mente ele deu a lei,
e aquele que viver submisso a ela governará um reino moderado, justo, bondoso e corajoso. Como pode alguém, então, alegar que se a razão é a mestra das emoções, ela não controla ao esquecimento e à ignorância? Capítulo 3. Esta ideia é completamente ridícula, pois é evidente que a razão governa não somente sobre suas próprias emoções, mas sobre as do corpo. Nenhum de nós pode erradicar esse tipo de desejo, mas a razão pode nos proporcionar um desejo de não sermos escravizados pelo desejo. Nenhum de nós pode erradicar a ira da mente, mas a razão pode nos ajudar a lidar com a ira. Nenhum de nós pode erradicar a malícia, mas a razão pode lutar do nosso lado, para que não sejamos dominados pela malícia. Pois a razão não extirpa as emoções, mas se opõe a elas. Agora, isso pode ser explicado mais claramente através da história da sede do rei Davi. Davi havia atacado aos filisteus o dia inteiro e, juntos com os soldados de sua nação, havia massacrado a muito deles. Ao cair da noite, ele veio suando e muito exausto, até a tenda real, ao redor da qual todo o exército de nossos ancestrais estava acampados. Agora todos os outros estavam jantando, mas o rei estava extremamente sedento, e embora as fontes fossem abundantes no local, ele não pôde satisfazer sua sede com elas. Mas um certo desejo irracional pela água do território inimigo o atormentava e incendiava, o arruinava e consumia. Quando seus guardas asperadamente reclamaram do anseio do rei, 2 soldados jovens e leais, respeitando ao desejo do rei, se armaram completamente e, levando um cântaro, escalaram as fortificações do inimigo. Esquivando-se das sentinelas aos portões, vasculharam todo o acampamento inimigo, encontraram a fonte e corajosamente trouxeram ao rei uma porção da mesma. Mas Davi, embora estivesse ardendo de sede, considerou um perigo completamente assustador para sua alma beber o que era considerado algo equivalente a sangue. Portanto, opondo a razão ao desejo, ele derramou a bebida como uma oferenda a Deus. Pois a mente moderada pode conquistar os impulsos das emoções e saciar as chamas dos desejos frenéticos. Ela pode derrubar as agonias do corpo, mesmo quando extremas, e, pela nobreza da razão, rejeitar todo o domínio pelas emoções. A presente ocasião nos convida a uma demonstração narrativa da razão moderada. Em uma época em que nossos pais desfrutaram de profunda paz devido à observância da lei e prosperavam, até que mesmo Seleuco Nicanor, rei da Ásia, havia tanto separado dinheiro para eles pelo serviço no templo, quanto reconhecido a integração de suas comunidades. Logo naquele tempo, quando certos homens tentaram uma revolução contra a harmonia pública e causaram um grande número de desastres. Capítulo 4. Agora havia um tal de Simão, que fazia oposição política a Onias, um homem nobre e bondoso, que então detinha um alto sacerdócio viçalício. Quando, apesar de toda a sorte de calúnia, ele não conseguiu prejudicar Onias aos olhos da nação, ele fugiu do país com o propósito de traí-lo. Então ele foi até o Polônio, governador da Síria, Fenícia e Cilícia, e disse: Eu vim até aqui porque eu sou leal ao governo do rei, para advertir que nos tesouros de Jerusalém há dezenas de milhares de fundos privados em depósito, que não são propriedades do templo, mas pertencem ao rei Seleuco. Quando Apolônio ficou sabendo detalhadamente dessas coisas, ele elogiou Simão por seu serviço ao rei e foi até Seleuco para informá-lo acerca do valioso tesouro. Ao receber a autoridade para lidar com esta questão, ele rapidamente se deslocou até nosso país, acompanhado pelo maldito Simão e uma força militar muito forte. Ele disse que veio com a autoridade do rei para confiscar os fundos privados do tesouro. O povo, indignado, protestou suas palavras, considerando ultrajante que quem tivesse confiado depósitos aos tesouros sagrados deveria ser destituído dos mesmos, e fizeram tudo o que puderam para impedir isto. Mas, proferindo ameaças, Apolônio prosseguiu até o templo. Enquanto os sacerdotes, junto com mulheres e crianças, imploravam a Deus no templo para defender o lugar sagrado que estava sendo tratado tão desdenhosamente. E enquanto Apolônio se aproximava com seus destacamentos armados para confiscar o dinheiro,
anjos com raios e relampejar de suas armas surgiram dos céus, estremecendo-o com muito medo. Então Apolônio caiu quase morto na área do templo que é aberta a todos, e estendeu suas mãos aos céus com lágrimas, implorando aos hebreus que orassem por ele e aplacassem a ira da hoste celeste. Pois ele diz que se tivesse cometido um pecado digno de morte, e se ele fosse livrado, ele proclamaria a bem-aventurança do lugar sagrado a todos os povos. Tocado por tais palavras, o sumo sacerdote Onias, embora normalmente com reservas por fazer tal coisa, orou por ele a fim de que o rei Seleuco não concluísse que Apolônio tivesse sido derrotado pela perfia humana ao invés da justiça divina. Então, Apolônio, preservado acima todas as expectativas, foi embora para relatar ao rei o que havia acontecido. Quando o rei Seleuco morreu, seu filho Antíoco Epifanes o sucedeu no trono. Homem arrogante e terrível, que removeu Onias do sacerdote e nomeou Jasão, irmão de Onias, como sumo sacerdote. Jasão concordou que, se o cargo lhe fosse conferido, ele anualmente pagaria ao rei 3.660 talentos. Portanto, o rei o nomeou sumo sacerdote e governador da nação. Jasão modificou o modo de viver da nação e alterou sua forma de governo com completa violação da lei. De forma que não somente o estádio foi construído na própria fortaleza de nossa terra natal, mas também o culto do templo foi abolido. A justiça divina enfureceu-se com tais atos, fazendo o próprio Antíoco guerrear contra eles. Pois quando ele estava guerreando contra Ptolomeu no Egito, ele soube que um boato de sua morte havia se espalhado e que o povo de Jerusalém regozijava-se muito. Ele rapidamente marchou contra eles, e após saqueá-los, decretou que qualquer um deles que fosse pego observando a lei ancestral deveria morrer. Pois, quando ele estava guerreando contra Ptolomeu no Egito, ele soube que um boato de sua morte havia se espalhado e que o povo de Jerusalém regozijava-se muito. Ele rapidamente marchou contra eles, e após saqueá-los, decretou que qualquer um deles que fosse pego observando a lei ancestral deveria morrer. Quando, por meio de seus decretos, ele não conseguiu de forma alguma fazer com que o povo parasse de observar a lei, mas viu que todas as suas ameaças e punições estavam sendo ignoradas. E até mesmo ao ponto de as mulheres, por terem circuncidado seus filhos, foram jogados de cabeça de lugares altos juntos com os seus bebês, embora soubesse de antemão que sofreriam tal coisa. Quando então seus decretos foram desprezados pelo povo, ele próprio, através da tortura, tentou obrigar todos da nação a comer alimentos impuros e a renunciar ao judaísmo. Capítulo 5. O tirano Antíoco, sentado em seu trono, com seus conselheiros e um determinado altar, com seus soldados armados de pé à sua volta, ordenou aos guardas que prendessem a todos os hebreus e os forçassem a comer carne de porco e alimento sacrificado aos ídolos. Se alguns deles não estivessem dispostos a comer alimentos impuros, deveriam ser quebrados na rocha e mortos. E quando muitas pessoas haviam sido capturadas, um homem de nome Eleazar, líder do rebanho, foi trazido perante o rei. Ele era um homem de família sacerdotal, conhecedor da lei, de idade avançada e conhecido por muitos na corte do tirano por sua filosofia. Quando Antíoco o viu, afirmou: antes de começar a te torturar, velhinho, gostaria de aconselhá-lo a se salvar comendo carne de porco, pois eu respeito a sua idade avançada e seus cabelos brancos. Embora você já os tenha por tanto tempo, não me parece que você seja um filósofo quando observa a religião dos judeus. Porque, tendo a natureza com ela nos presenteado, deveria detestar a carne tão excelente deste animal. Não faz sentido não se deliciar com as vergonhas que não são vergonhosas e de imoral rejeitar as dádivas da natureza. Me parece que você fará algo ainda menos racional, se ao deter uma opinião fútil da verdade continuar a me desprezar para seu próprio prejuízo. Não se despertará de sua tola filosofia, banirá seus fúteis raciocínios, adotará uma mente apropriada à sua idade, filosofará de acordo com a verdade do que é benéfico.
e terá compaixão por sua idade avançada, honrando a meu conselho humanitário? Pois considere que se há algum poder a vigiar esta religião sua, este te desculpará por qualquer transgressão imposta por coazão. Quando, tirando assim, insistiu que comesse carne ilegalmente, Eleazar pediu a palavra. Ao receber a permissão de falar, ele dirigiu-se ao povo da seguinte forma: Nós, o Antíoco, que fomos persuadidos a governar nossas vidas pela lei divina, acreditamos que não há coazão mais poderosa que nossa obediência à lei. Portanto, cremos que não devemos transgredi-la de forma alguma. Mesmo que, como você supõe, nossa lei não fosse realmente divina e nós a tivéssemos considerado divina por engano, nem mesmo assim seria correto que anulássemos nossa reputação pela religiosidade. Portanto, não suponha que seria um pecadilho se comêssemos alimentos impuros. Transgredir a lei em questões tanto pequenas como grandes é algo sério em igual proporção, pois em ambos casos a lei é igualmente desprezada. Você escarnece de nossa filosofia como se viver de acordo com ela fosse algo irracional. Mas ela nos ensina o autodomínio para que possamos dominar a todos os prazeres e desejos, e também nos treina a ter coragem para que suportemos a quaisquer sofrimentos com disposição. Ela nos instrui na justiça para que em todos os nossos acordos atuemos imparcialmente e nos ensina a piedade para que com a reverência apropriada adoremos ao único Deus verdadeiro. Portanto, nós não comemos alimentos impuros, pois desde que cremos que a lei foi estabelecida por Deus, sabemos que na natureza das coisas o Criador do mundo se solidarizou conosco a nos dar a lei. Ele nos permitiu comer o mais apropriado para nossas vidas, mas nos proibiu de comer carnes que contradigam tal propósito. Seria um ato de tirania nos forçar não apenas a transgredir a lei, mas também a comer de tal forma que você possa zombar de nós, por comermos alimentos impuros que nos são tão detestáveis. Mas você não terá tal oportunidade de rir de mim. Nem vou transgredir aos juramentos sagrados de meus ancestrais acerca da obediência à lei. Nem mesmo se você me arrancar os olhos e queimar minhas vísceras. Eu não sou tão velho e covarde ao ponto de não ser jovem no raciocínio em prol da religiosidade. Portanto, apronte suas rodas de tortura e avente a fogueira mais vigorosamente. Eu não tenho dó de minha idade avançada ao ponto de violar a lei ancestral por um ato meu. Não serei falso a ti, ó lei que me ensinou, nem te renunciarei, amado autodomínio. Eu não te envergonharei, razão filosófica, nem te rejeitarei, honrado sacerdócio e conhecimento da lei. Você, ó rei, não manchará a honrosa boca de minha velhice, nem minha longa vida vivida na legalidade. Os patriarcas me receberão como puro, como que não teme sua violência nem mesmo até a morte. Você pode tiranizar aos incrédulos, mas não dominará meus princípios religiosos, nem por palavra, nem por ato.